Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Em plena época de criações, existem sempre alguns criadores que se deparam com dificuldades e não conseguem ter a época pretendida e sonhada no início desta, passando muitas vezes pela cabeça a ideia de desistir do hobby. Por vezes, basta uma pequena ajuda, um alerta por parte de outro criador para que as coisas se encaminhem e a época entre nos trilhos, potencializando ao máximo o rendimento do plantel na média de nascimentos por época. Pois bem, é o que irei tentar fazer com este vídeo básico, onde irei enumerar alguns truques para vos ajudar a ter êxito e sacar mais crias durante a época de criação. Truques estes simples, fáceis e que normalmente já são usados muitas das vezes por boa parte dos criadores. Por isso, assistam ao vídeo até ao fim e, se ainda não o fizeram, subscrevam o canal e deixem like. Como são vários truques e para não tornar o vídeo demasiado grande, irei dividir este trabalho em duas partes. Assim, este será o primeiro vídeo onde irei referir alguns dos truques e posteriormente irei fazer um novo vídeo onde irei falar sobre outros truques diferentes. Truques para sacar mais crias na época de criação. Parte 1. Primeiro, comecemos por aquele que, a meu ver, é o truque mais básico e que consiste em efetuar a ovoscopia aos ovos. Para isso, e a partir do 6º ao 7º dia, basta termos uma lanterna e observarmos os ovos no ninho, direcionando a luz para os ovos, ou então agarrando ovo a ovo e colocando-os de frente para uma luz. A melhor forma será sempre usando uma lanterna para evitar que os ovos se partam, pois são extremamente frágeis, ou que contaminemos os mesmos. Bastará termos mexido anteriormente numa gaiola ou ninho contaminado e com as mãos mal limpas contaminarmos os ovos que agarrarmos. Não esquecer que a casca dos ovos é porosa, ou seja, absorve aquilo que lhe toca, sendo relativamente fácil contaminar os embriões no interior destes. Conseguimos perceber bem se os ovos estão ou não galados observando o interior dos mesmos. Se tiverem umas veias e uma cor avermelhada, é sinal de que estão galados. Por vezes, até é possível ver o coração do embrião a bater. Se estiverem transparentes, sendo apenas possível visualizar a gema do ovo, é sinal de que os ovos não estão galados. Assim, conseguimos antecipar uma nova postura no caso de os ovos não estarem galados, retirando estes e o ninho, aguardando cerca de 5 dias até voltar a colocar o ninho e o material para o mesmo, para que o casal proceda a uma nova postura. Segundo, troca dos ovos verdadeiros por ovos de plástico. Poderemos trocar os ovos verdadeiros por ovos de plástico no decorrer da postura dos ovos por parte das fêmeas. Assim, maximizamos as hipóteses de termos mais crias com as mesmas chances de viver, pois irão iniciar o choco no mesmo dia e irão também nascer no mesmo dia e desenvolver-se de forma igual. Para isso, sempre que a fêmea coloque um ovo, o qual por norma é colocado entre as 8 e as 9 horas da manhã, aguardamos umas 2 horas para que a fêmea descanse do esforço efetuado em colocar o ovo e substituímos o ovo verdadeiro por um ovo de plástico. Se não tivermos oportunidade de fazer essa troca passadas as 2 horas, poderemos trocar apenas ao final do dia, sem qualquer tipo de problema. Esse ovo verdadeiro guardamos numa caixa que tenha no fundo alpista, areia fina, serradura em pó ou qualquer outro produto que não danifique os ovos. Essa caixa terá de permanecer num local seguro, longe da luz solar, onde não exista o risco de cair. Procedemos da mesma forma nos dias seguintes até a fêmea colocar o último ovo, o que normalmente ocorre no 4º ou 5º dia, podendo por vezes chegar ao 6º ou 7º dia.
Aí, nesse último dia, retiramos todos os ovos do plástico e substituímos pelos verdadeiros. E começamos a contar o início de choco, o qual nos canários e na maioria dos passeriformes é de cerca de 13 dias, mas que nos psitacídeos, por exemplo, será de mais dias de choco, consoante as espécies. Existem criadores que, durante os dias em que os ovos verdadeiros estão guardados, rodam-nos uma ou várias vezes ao dia. No entanto, não existe essa necessidade. Bastará os ovos estarem devidamente acondicionados. Terceiro, observação dos ovos na data de fim de choco. No caso dos canários, deveremos, a partir do 13º dia, altura em que normalmente nascem as crias, dar uma vista de olhos nos ovos. Verificar se partiram ou se estão inteiros. Verificar ainda se as crias já conseguiram fazer um buraquinho na casca do ovo com o bico, mas se estão a ter dificuldades em partir o resto da casca. Muitas das vezes, depois de terem feito um buraquinho no ovo, as crias que ainda são extremamente frágeis acabam por ficar esgotadas ao tentar sair deste, sem, no entanto, conseguirem romper totalmente a casca. Isso poderá acontecer devido a vários fatores, sendo o mais comum a falta de umidade no aviário, o que acaba por secar os ovos, dificultando a saída das crias deste. Normalmente, as crias de canário nascem por volta do 13º dia após o início do choco. Se não nascerem no 13º dia, poderemos esperar mais um pouco até ao 15º ou 16º dia. Mas se não nascerem até essa data, o mais certo é que os embriões estejam mortos. Assim, poderemos retirar o ninho, aguardar 5 a 6 dias e voltar a colocar o ninho para permitir uma nova postura de ovos. Quarto, colocar ovos galados noutro ninho. Sempre que tenhamos várias posturas com poucos ovos galados, poderemos colocar os ovos de um determinado casal debaixo de outro casal que tenha iniciado o choco no mesmo dia e que tenha também poucos ovos, por exemplo, 1 ou 2 ovos galados. Assim, libertamos o outro casal para poder iniciar uma nova postura. Neste tipo de situação, existirá sempre o problema a posteriori de não se conseguir identificar os ovos de um casal do outro casal. Para evitar ou minimizar essa situação, poderemos numerar os ovos de um determinado casal e, depois das crias nascerem, poderemos pintar com verniz uma unha das crias de um casal e com outra cor as unhas das crias de outro casal, ou fazer como alguns criadores de periquitos fazem, os quais marcam as costas das crias com a ajuda de um marcador. Outra solução que poderemos colocar em prática é se tivermos aves de raças diferentes, por exemplo, um casal de Gloucesters e um casal de London Fancies, e colocar os ovos de um casal no ninho do outro casal. Assim, evitaremos essa situação de não conseguir identificar as crias de um e outro casal. 5. Sincronizar as posturas. Para que a situação enumerada anteriormente possa ocorrer, será importante que, para uma maior taxa de sucesso nas criações, consigamos sincronizar as posturas de diferentes casais. Para tal, teremos de ter casais que iniciem as posturas no mesmo dia. Por vezes, teremos de atrasar 1, 2 ou 3 dias o início de choco de alguns casais para que se iniciem todos ao mesmo tempo. Os ovos verdadeiros, desde que estejam bem acondicionados, aguentam perfeitamente cerca de 8 dias até voltarem a ser colocados no ninho para que as fêmeas iniciem o choco. Assim, saberemos que teremos esse espaço temporal para tentar ter pelo menos 2 casais a iniciarem o choco no mesmo dia. Sexto, ter aves suplentes. É importante o criador, quando elabora o seu plantel, para a altura das criações, ter algumas aves reprodutoras suplentes, para que, na eventualidade de ter casais que não colocam ovos ou colocam, mas estes não estão galados, poder trocar um dos progenitores para tentar retificar essa situação.
Normalmente, e se a fêmea colocar ovos, começa-se por substituir o macho. Mas se o problema se repetir, deverão trocar a fêmea. Se a fêmea do casal não colocar ovos, apenas permanecendo deitada no ninho, deverão trocar a fêmea. Se não tiverem aves adultas suplentes, poderão fazer trocas de aves entre os casais que não estão a criar bem. Por exemplo, vamos supor que o casal X não está a criar e o casal Y também não. Pois bem, trocamos os machos de um casal para o outro. Por vezes, dessa forma, conseguimos retificar o que está errado, maximizando a quantidade de crias nascidas durante a época de criação. Sétimo, machos que não galam. Outra situação que ocorre com frequência é quando os machos não galam. Por norma, e quando os ovos de um casal não estão galados, dou mais uma oportunidade aos machos para galarem as fêmeas. Se nessa segunda tentativa os ovos voltarem a não estar galados, troco de macho. Normalmente, uma das causas para os machos não galarem é devido a estarem muito gordos. É normal que com a alimentação das criações, onde os níveis proteicos são bastante superiores, os machos acabem por engordar em demasia. Para evitar essa situação, eu costumo deixar o macho sozinho com as crias logo que a fêmea inicie um novo choco. Dessa forma, a criação das crias, as quais normalmente já têm cerca de 15 a 20 dias, fica unicamente à responsabilidade do macho, sobrecarregando este com a tarefa de alimentar as crias para que não engorde em demasia. Se mesmo assim o macho ficar demasiado gordo e se os ovos da nova postura não estiverem galados, deveremos retirá-lo para realizar uma dieta e colocar um novo macho para galar a fêmea. E pronto, ficamos com estes 7 truques usados para potencializar ao máximo a época de criação para conseguirmos ter o maior número possível de crias. No próximo vídeo, irei enumerar mais 7 truques que poderemos colocar em prática para termos o maior sucesso possível no decorrer da época de criação. Não se esqueçam de subscrever o canal, se ainda não estiverem subscritos, e de deixar o like no vídeo. Deixem ainda os vossos comentários, sejam dúvidas ou outras questões que possam de alguma forma completar ainda mais a informação aqui transmitida. Estamos sempre todos a aprender e a melhor forma é partilhando conhecimento e experiências. Boas criações ou mudas, um forte abraço.